Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, nós estamos gravando a nossa leitura diária da lição de número 12, que tem o seguinte tema: as sutilezas da espiritualidade holística. Lembrando a você que ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, Evangelista Douglas Roberto, e assim você nos ajuda a proclamar a gloriosa Palavra de Deus. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre das lições bíblicas os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A nossa leitura está em 1 Tessalonicenses 1:9 e 1 de João 5:21. Leiamos então a palavra de Deus. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 de João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Os irmãos percebem que nesses dias que antecedem a vida de Cristo, há movimentos que estão se incorporando, trazendo velhas práticas pagãs antigas, que agora estão com a nova roupagem se infiltrando em meio à sociedade e em muitas das vezes querendo se infiltrar no meio da igreja. Nós observamos que este movimento ele se dá por adoração a um ser inanimado. Adorar aquilo que Deus já havia criado e não querem adorar o Criador. Hoje em dia há movimento do hinduísmo que eles adoram as pedras, os monumentos naturais que ficaram na natureza, chamam-se de a mãe natureza. Esses movimentos, o yoga, que diz que você adquire uma certa espiritualidade para a sua alma. Tudo isso são práticas de adoração a seres e não ao Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Paulo, registrado aqui em 1 Tessalonicenses, ele diz que os próprios irmãos, eles anunciavam de que maneira Paulo havia chegado até ali a Tessalônica. E quando ele chega a Tessalônica e que ele anuncia o verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus único e digno de ser louvado e adorado, eles de imediato se converteram ao Deus, largaram os ídolos e se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Tudo isso, irmãos, é uma prática de idolatria. Essa palavra vem do grego que quer dizer eidon e latria. Eidon quer dizer ídolo e latria, adoração ao ídolo, ou então a um falso Deus. Então aqui os irmãos de Tessalônica, eles cultuavam e adoravam a falsos deuses. Esse era um dos costumes da Grécia naquela época. E não é diferente hoje essa nova maneira que se dá de se exercer a idolatria de uma forma disfarçada. E o apóstolo João, ele diz que nós devemos, filhinho, guardai-vos dos ídolos. Devemos nos guardar da idolatria. Devemos nos manter firmes à idolatria ao Deus monoteísta, ao Deus único, ao Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. A Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 20, o primeiro mandamento, o Senhor diz, olha, não terás outros deuses diante de mim. A idolatria, ela ocupa o lugar de Deus na vida do homem. O homem passa a crer naquela imagem, passa a crer naquele objeto de adoração. A verdade é que há uma necessidade do ser humano de adorar, mas devemos adorar o verdadeiro Deus, o Deus único, o Deus digno de receber o nosso louvor, de receber a nossa adoração. Concluindo, o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele começa a discorrer dizendo que não queria
que os irmãos de Corinto se associassem com os ídolos, porque o ídolo nada mais é do que uma adoração aos demônios que estão disfarçados, que estão por detrás da imagem de escultura ou de uma imagem de imaginação para com o homem. Agora nós devemos nos guardar, devemos nos manter com uma postura de um verdadeiro adorador. Jesus disse em João 4:24 que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém.